Então, pessoal, bom dia. Como estão vocês? Todos bem? Espero que sim, pelo menos de consciência tranquila. Então, hoje vou-vos falar de um tema que anda aí agora nas televisões, na internet, nessas coisas todas, que se chama de TikTok. TikTok, vejam lá bem agora, um século depois vêm falar de TikTok. Então dizem que aquilo que é dos chineses, TikTok é dos chineses. Eu sei que os chineses inventam tudo, não é? Agora até esta coisa do Trump, que era o presidente americano, tinham banido o TikTok dos Estados Unidos, agora provai que não. Vocês têm lugares a TikToks. Mas essa coisa do TikTok ficou aqui a mexer nos pirulitos e diz que é uma coisa que as pessoas falam e veem coisas e não sei o quê. Não, vocês têm-nos a ver coisas muito mal, muito mal. Então, o TikTok isto não é de agora. Sabes porquê? Porque já a minha bisavó tinha TikTok. A minha bisavó tinha TikTok, sim. Então o TikTok era o quê? Era um relógio que se usava antigamente, os relógios, pendurados na parede ou em cima de um móvel, normalmente era na parede, e tinhas uma coisas assim para um lado e para o outro. Chamavam aquilo um pêndulo. Um pêndulo. Pronto. E aquilo fazia tic-toc, tic-toc, tic-toc. E aí vem daí o TikTok. Não era cá nada da internet, não senhores. Era essa coisa que era um relógio antigo, uma caixa de madeira trabalhada, algumas cheias de bicho, mas tinhas aquelas coisas penduradas que andava para um lado e para o outro, e aquilo durante o dia, durante a noite, fazia tic-toc, tic-toc. Pois é, isso é que é um TikTok. Ainda me lembro da minha mãe e os meus pais terem dois relógios desses, dois relógios. Um deles desapareceu. Eu sei porquê. Porque ela foi pôr isto no relojoeiro e trabalhava também daquilo dos olhos, dos óculos, mas era mais relojoeiro, porque trabalhou numa casa onde eu fui desde os 3 anos de idade e pôr óculos, e então eles consertavam relógios. E depois ele saiu do patrão e estabeleceu-se e pôs uma casa de arranjar relógios. E a minha mãe foi lá por um relógio para arranjar. Ele disse que sim, que arranjava um relógio, o tal TikTok, um relógio com badalo. Só que depois aquilo demorou tanto tempo que o relógio nunca mais aparecia. Nunca mais aparecia e o que é que eu fiz? A minha mãe queixou-se e eu fui lá ter com ele. E disse lá ao Zé Alberto, ao Zé Fernandes, era Zé Fernandes, acho que era assim. O relógio da minha mãe. E ele, então, desapareceu daqui, desapareceu o caraças. Não desapareceu, que vocês têm aí a casa cheia deles. Se não é estes, é um destes, quaisqueres. E então, queixou-se, eu fui lá 2, 3 vezes para me chatear com ele, ainda tive para lhe arrancar o relógio da parede e levar um. Porque eu não tinha nada que desaparecer com o relógio da minha mãe. Pronto, esse mesmo desapareceu. Mas depois a minha mãe tinha outro, de herança, aquelas coisas de herança. E temos então um relógio desse TikTok que a minha mãe também não estava a funcionar muito bem, mas disse, ó João, eu vou pôr ali no José Fernandes e tu depois vais-me lá ver isso. Claro, a minha teve lá o relógio e então ele então arranjou esse relógio. Esse já não desapareceu, porque ele já tinha avisado que ele dava nos cornos. Claro. E então esse relógio foi arranjado, foi recuperado e foi para a casa dos meus pais. Depois esse relógio, olha, desapareceu, ou coisa do género assim, não sei, aquelas coisas milagrosas que esse relógio teve lá em casa, na sala, um relógio antigo, de pêndulo, e fazia o tal TikTok. Este que eu estou-vos a mostrar não é TikTok. Isto é umas merdas que eu compro nas velharias, que não valem um puta de um corno, e tem cordas só. Não tens aquela coisa de um relógio em caixa e que tens um pêndulo. Uns maiores, outros menores. Isso é tal qual como as pessoas. Tens um pêndulo maior ou menor. Claro. Então, pronto. Isto para explicar, para vos explicar muito bem o que é este TikTok. TikTok não é nada cá de tecnologias informáticas e estas coisas agora da internet. Não. TikTok é um relógio.
antigo de madeira que tinha uma coisa que andava para um lado e para o outro. E então isso fazia TikTok. TikTok. Então vá, passai-vos muito bem. Tchau.